Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Corpo e Alma. Eu sou a Camila Cardoso, sou terapeuta integrativa e cuido da parte emocional da saúde das mulheres com endometriose. E hoje vou bater um papo com a Jamile Caroso, a Nutri, ela já vai se apresentar pra gente e nós vamos conversar sobre o SOMICE. Eu estou em Aracaju para o primeiro simpósio multidisciplinar de endometriose. Já pensou? Profissionais reunidos para aprender sobre o tratamento humanizado de mulheres com endometriose? Vai ser super legal. E a gente podia estar tendo esse papo aqui, né, Jamile? Na beira da praia, no guarda-sol, tomando um chopinho gelado. Mas a gente escolheu compartilhar esse bate-papo aqui com você. Então aproveita que a gente vai fazer aqui uma jogada de bola aqui, né? Eu vou fazer algumas perguntas, a Jamile também vai fazer, mas antes ela vai se apresentar para nós. Isso mesmo, Camila. Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui, então, para compartilhar com vocês a ideia, né, desse projeto aí do SOMICE. Então, eu sou nutricionista, eu trabalho com atendimento voltado para mulheres com endometriose e hoje estou aqui para bater esse bate-papo com Camila aí e compartilhar com vocês. Legal. Então, Jamile, explica para nós o que é o SOMICE e de onde veio essa ideia. Então, Camila, o SOMICE é o primeiro simpósio multidisciplinar de endometriose em Sergipe. Essa ideia, né, ela partiu muito da minha experiência pessoal como nutricionista e portadora de endometriose. Então, eu tenho endometriose, eu passei por diversos profissionais da saúde. E aí, passando por diversos profissionais da saúde, eu pude viver um atendimento humanizado e um atendimento não humanizado. E, além disso, por eu trabalhar com essas pacientes de endometriose em consultório, é uma queixa muito comum das pacientes que não aguentam mais ir para profissionais, que não sabem, que não entendem sobre endometriose e elas têm um atendimento que não é humanizado. Então, por essa queixa ser muito recorrente, eu pude perceber que não era só comigo. Então, até eu chegar, né, atender em consultório, depois de muito estudo, depois também de muita vivência pessoal, eu pude ver, assim, que as mulheres com endometriose e as mulheres em geral, a gente é condicionado a aceitar, às vezes, muita coisa e a gente não pode mais aceitar. Eu acho que tudo parte daí, né? A gente merece respeito, todas nós mulheres, né? Todo ser humano, e a gente precisa de tratamento humanizado. E a endometriose, ela é uma doença que ela tem uma característica muito forte da dor, né? Então, a gente precisa falar sobre endometriose e a gente precisa capacitar profissionais sobre a doença para que entendam e tenham um acolhimento mais humanizado com essa mulher. Então, a ideia do SOMICE, ela surgiu por esse ponto. Então, tratamento humanizado. Como que a gente pode estar discutindo sobre tratamento humanizado com vários profissionais, né? E também tem um outro pilar, que é a necessidade do envolvimento de vários profissionais no tratamento da doença. Então, eu preciso, para tratar a endometriose, de um ginecologista, de uma nutricionista, de um terapeuta, de um fisioterapeuta, de um professor de educação física. E aí todos esses profissionais, eles precisam trabalhar em conjunto, entender que cada um deles tem uma importância no tratamento daquela mulher, porque se eu não tiver o tratamento de um deles, a coisa pode não andar. Então, assim, se eu tenho uma mulher com endometriose, que ela trata a alimentação, trata as emoções, mas ela não faz atividade física, eu tenho um prejuízo no andamento daquele tratamento. E aí, o que está acontecendo? Por que aquela mulher não faz atividade física? Eu estou dando um exemplo. E aí, algo que eu escuto muito em consultório também. Jamile, eu não faço atividade física porque o profissional não me entende. Ele não entende a minha dor. Então, isso me afasta da academia. Então, eu preciso que essa mulher esteja no ambiente da atividade física, e não só academia, qualquer atividade física que ela consiga fazer. E eu preciso que esse profissional ele entenda como acolher essa mulher. Então, eu preciso que todos os profissionais estejam lá no SOMICE, né, para que a gente possa discutir sobre isso. Então, qual que é o meu papel, né, no tratamento da mulher com endometriose? Eu, enquanto nutricionista, você enquanto terapeuta, eu, enquanto médico ginecologista obstetra, por exemplo, ou ginecologista que faz o exame, né, porque a gente tem aí diversas vertentes dentro da ginecologia, né, tem cirurgião, também tem proctologista, então tem vários profissionais em que a mulher com endometriose vai precisar passar, principalmente a depender aí da localização, né, da endometriose, de onde está. E então eu preciso que esses profissionais estejam conversando, estejam debatendo em prol do tratamento dessa mulher de forma humanizada. Acho que certamente vai ser fantástico. Vai ser fantástico. É um prazer muito grande estar aqui contigo.
E eu que agradeço também, tá? A sua vinda aqui para Aracaju, assim, é de uma riqueza tamanha, né, pra gente, porque a gente sabe que você tem expertise com mulheres com endometriose. Inclusive, eu sou uma paciente, né? Então, eu sei do que eu estou falando com propriedade, essa mulher sabe o que faz. E, assim, é somar, né? Você tá vindo aqui para somar e a gente é muito grato pela sua presença aqui, tá? Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo. Vamos lá. Porque, na verdade, quando a gente escolhe trabalhar com as mulheres, né, a gente deseja alcançar o maior número de mulheres, mas a gente sabe que isso é limitado. Sim. Mas se outros profissionais aprenderem esse olhar, né, se outros profissionais souberem das coisas que a gente sabe, então a gente vai conseguir impactar positivamente mais mulheres, né, o maior número de mulheres. Então é muito importante. Mais longe, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Vamos lá, vamos fazer então. Vamos começar as perguntas, então. Um bate e volta, né? É isso aí. É isso? Uhum. Camila, eu queria saber de você se você já passou por algum atendimento que não foi humanizado e como é que foi isso para você, sua experiência? Na verdade, já passei por muitos atendimentos, né, que não foram humanizados. Mas teve uma época da minha vida que me marcou bastante, que foi uma vez que eu fiz um preventivo e o preventivo acusou alguma coisa. Na época eu nem sei dizer o que foi que acusou, mas o ginecologista pediu para que eu fizesse mais um exame. E no lugar onde eu morava, só existia um profissional que fazia esse exame. E ele era bem famoso por maltratar as mulheres. Nossa. Mas eu não sabia disso. Eu fui como se fosse para qualquer procedimento já. Sim. E a gente já vai, assim, com medo, né? Sim. Porque a gente já se sente, assim, vulnerável. Coloca aquela roupinha aberta atrás, né? Muitas vezes senta com as pernas abertas ou deita com as pernas abertas naquela cama do ginecologista, onde as tuas pernas estão presas, né? Tu é vulnerável ali. Sim. E eu não sabia que informações eu guardava dentro das minhas células, né? Muitas mulheres também não sabem que guardam nas suas células informações de violência, né? Violência sexual, violências, traumas emocionais profundos, né? Bom, aí eu fui pro atendimento e foi um atendimento doloroso, o procedimento do exame. Tá. E como foi doloroso, eu perguntei se estava tudo bem. Tá tudo bem? E ele levantou e chutou o banco que ele estava sentado. Meu Deus. Ele chutou o banco e disse assim, eu não tô aqui para te explicar exame. A explicação tu vai ter lá no consultório. Meu Deus. Eu fiquei chocada. Meu Deus. E você lá, né? totalmente vulnerável, escutando... Pelada, né? Com a perna aberta. Nossa Senhora. É muito chocante. E, bom, doeu aqui. Doeu de novo aqui, né? Sim. E aí, ok, tá, vesti minha roupa, a culpa é minha mesmo, não devia ter perguntado, né? A gente já é doutrinado desde pequeno, né? Culpada, não abre a boca. Sim. E aí, na sequência, eu voltei na médica ginecologista, era uma doutora. Sim. E ela achou que eu deveria de fazer uma cauterização. E aí eu perguntei como é que era a cauterização. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Nem do primeiro exame que eu fiz e nem da cauterização. Sim. Isso foi depois da minha cirurgia. Aí ela falou que era um procedimento rápido que podia ser ambulatorial. Sem e eu, anestesia. Bem burrinha, né? É óbvio que cauterização é de queimar, né? Não, mas você não é burrinha, não é? A gente não é obrigada a saber, né? O profissional não explicou o que era Sim. o procedimento. E o meu marido do lado ali, tá, Sim. Vamos fazer então, rapidinho. Sem anestesia. Sem anestesia. Olha, naquele dia, assim, ó, eu não sei como é que eu não alcancei o teto do consultório, porque eu não acreditava que aquilo era normal, e ao mesmo tempo eu pensava que eu tinha que aguentar, porque todo mundo aguenta. Sim. E já é um pensamento da mulher que sofre com endometriose, né? Não, mas todo mundo trabalha e não sente isso. Todo mundo aguenta essa dor. Sim. Dor é normal, cólica é normal. Então, aquele procedimento também era normal. Sim. E, na verdade, depois eu descobri que não era normal. Que não era pra ter feito daquele jeito, né? Então, a pergunta, né? Alguma vez já sofreu um atendimento não humanizado, né? Sim. Muitos. Mas esse foi um dos que mais me marcou. Sim. E eu acho, assim, também que essa parte da humanização, né, de aceitar essas coisas, muitas vezes ela é pior ainda quando a mulher ela tem uma classe social mais vulnerável, né, porque a gente se depara às vezes com muitos
muitos atendimentos que não são humanizados e a mulher acha, exatamente o que você falou, ela acha que é aquilo ali e ela tem que aceitar. Então, eu recebo, né, pacientes, Camila, que me trazem também muitos relatos, assim, que a gente fica chocada, né, de médicos ou outros profissionais de saúde que não sabem tratar pessoas, né, na verdade é essa, sabem tratar doença, mas não sabem tratar pessoas. Isso mesmo. Então, a gente precisa falar sobre isso, de que profissional que está na área de saúde, ele precisa saber tratar pessoas e doença. Ele tem que saber tratar os dois, porque a doença está na pessoa. Então, não adianta saber tratar uma doença se eu não sei tratar uma pessoa. E isso está totalmente relacionado com essa parte psicológica, emocional, né? E a gente está falando hoje em específico das mulheres com endometriose. Então, por esses relatos tão chocantes que a gente precisa falar, né? É que eu acho que a gente precisa reunir esses profissionais e conversar sobre a importância disso. E nós, enquanto, né, portadoras de endometriose, a gente precisa falar da nossa dor, do que a gente passou, para que as pessoas entendam, escutem e que a gente possa ter esse tratamento aí mais humanizado. Realmente, sem dúvida. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu também Terrível. sinto muito. É verdade. Mas me conta uma coisa, Jamile. O que tu percebe nos teus atendimentos? Quais os impactos negativos que uma alimentação restritiva pode trazer para a saúde da mulher com endometriose? Quais os impactos negativos, então, né, de uma alimentação restritiva? Então, a alimentação restritiva, ela pode trazer principalmente impactos negativos emocionais, né? Também pode trazer impactos negativos na saúde física, porque quando você tem o emocional abalado, o seu corpo começa a responder isso de forma física. Então você começa a sentir dor, porque o seu cérebro entende que tem algo que está inflamando ali, e isso está sendo motivado pelas emoções. A alimentação restritiva, ela também pode trazer deficiências nutricionais. Então, carências nutricionais, como a gente vem conversando, né? Por exemplo, cortar a carne vermelha. A gente pode ter uma deficiência de ferro aí importante, e que a gente precisa tratar essa mulher. Cortar, por exemplo, leite e derivados. Como é que está a vitamina D dessa mulher? Como é que está os níveis de cálcio? Então, eu preciso avaliar o perfil nutricional dessa mulher. E geralmente, quando essas mulheres chegam com restrição alimentar, ela está muito desnutrida. A gente precisa entrar com muita suplementação para recuperar aquilo de forma mais rápida. Então, por exemplo, a mulher que chega... Anemia, vou falar da anemia. A anemia ela é muito recorrente em consultório. Muito recorrente. Assim, a paciente já chega... Porque, assim, paciente com endometriose, ela tem, às vezes, um histórico de muito fluxo menstrual. Então, ela já perde ferro no sangue ali todo mês. E ainda me vem com a restrição alimentar, às vezes, de carne vermelha. Vou dar o exemplo da carne vermelha. E aí tem uma série de hábitos que influenciam para chegar a culminar nessa anemia. Então, às vezes, ela chega com um nível de anemia tão grave que eu preciso da equipe multi. Eu preciso, às vezes, de uma reposição de ferro venosa, que só quem faz é médico. E aí eu preciso que aquele médico entenda que aquela paciente tem endometriose e que ela precisa recuperar aquilo rápido, porque se eu fizer suplementação oral, que nutricionista não pode prescrever venoso, só médico. Então, eu como nutricionista tenho que prescrever oral. Mas eu sei que o oral, às vezes, não vai subir o que eu preciso para aquela paciente melhorar de forma rápida. E aí, isso é uma dificuldade que eu tenho, às vezes, no consultório, porque a gente encaminha para o médico e o médico diz, não, você está bem. O parceiro entender... Porque ele não entende que é endometriose que ela tem. Então, se ela tem endometriose, o fluxo dela é muito alto. Eu preciso entender também do intestino dela, porque às vezes mulher com endometriose não é só, eu bloqueei a menstruação, então eu não menstruo. Ok, mas como é que está seu intestino? Eu não absorvo, eu não retenho ferro. Então, às vezes, eu tenho a nossa ferritina, que é o estoque, né, de ferro no organismo, ela está muito baixa. Eu recebo pacientes, para você ter uma noção, o ideal, acima de 40, tem paciente que chega com 7,5, 8 de ferritina. Então, eu já tenho uma deficiência de ferro ali importante que eu preciso tratar. E muitas vezes eu preciso que esse médico que eu vou encaminhar, ele entenda, né, que ela é uma paciente com endometriose e que ela pode ter também questões intestinais de absorção. Porque, como eu falei, né, na endometriose a gente tem um prejuízo na função intestinal, a endometriose não tratada. E aí eu preciso entender isso porque aquele ferro só vai subir, dependendo do contexto, da história que ela me traz, se eu fizer uma prescrição venosa.
Então, eu preciso trabalhar em conjunto com esse médico para que ele entenda essa necessidade. E tem outra questão também, a questão da absorção. Porque, às vezes, da absorção não, perdão, do efeito colateral. Porque, às vezes, o ferro administrado de forma oral, eu vou ter efeitos colaterais gastrointestinais na mulher que tem endometriose. Então, eu preciso que o médico entenda disso. Mais sofrimento tem. É mais sofrimento. Então, se eu prescrevo uma suplementação oral, e claro, existem tipos de ferro que a gente prescreve que são melhores aceitos pela mulher com endometriose. Mas ainda assim, tem mulheres que mesmo esse tipo de ferro, elas também não conseguem, elas geram inchaço, elas têm efeitos colaterais gastrointestinais que me impedem de fazer uma suplementação de ferro via oral. E eu preciso desse médico, que ele entenda isso para que ele me ajude. Não, realmente, a gente faz relatório, mas tem médico que às vezes chega lá e faz, não, você tá bem, você não precisa. Tu sabe, Jamile, que logo após a minha cirurgia, assim, que pra mim foi muito impactante, sabe? O momento da cirurgia, pós-cirurgia, que o meu corpo entrou num processo de menopausa, e aquilo tudo foi muito chocante pra mim, né? Sim. E eu sempre entrava no Google e buscava tratamento para alguma doença, né? Tratamento para isso, tratamento para aquilo. E foi a partir do momento que eu comecei a acompanhar um nutricionista lá da minha região, que ele diz, né, eu formo ser humanologistas. Esse é o jargão dele, né, a chamada dele. Ele começou, quando eu comecei a acompanhar esse profissional, que eu vi que existia uma abordagem de tratar a pessoa. Perfeito. Tratar o ser humano, o indivíduo. E não uma doença, né? E aí ele falava muito, só que ele falava só para profissionais de saúde. E não falava para pessoas comuns como eu, né, leigos naquela época. Sim. Então, ele falava muito sobre a importância de saber olhar os exames, de saber fazer uma diferenciação, de comparar um exame anterior com o outro, né? E isso, tu vê, isso já foi há mais de 7 anos atrás, e ainda hoje é uma carência muito grande, né? Uma necessidade muito grande. Que nem eu tava te contando no almoço que eu vi um anúncio esses dias que apareceu para mim no Instagram, né? Sim. Sobre um profissional ensinando um médico a ter um retorno financeiro maior, né? Explicando que o mercado de luxo do nosso país é um mercado humanizado. Então imagina como isso é escasso, né? Tratar o paciente como ser humano como é escasso. E tem que ter esse olhar integral, né? Eu costumo falar sobre isso também, assim, né? Que a gente briga pelo óbvio, né? Poxa, não deveria ter que estar dizendo aqui que é humanizado, que tem que ser humanizado. Isso é óbvio. Todos nós deveríamos ser tratados de forma humanizada. Mas já que a gente precisa gritar, vamos gritar. É verdade. Vamos falar, né? Então a gente, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Tem um livro que tem esse título. Então, é sobre isso, é sobre a gente falar o que precisa ser falado para que a gente consiga melhorar, né? Melhorar esse tratamento para essas mulheres com endometriose. Camila, me conte uma coisa. Nós sabemos que o eixo intestino-cérebro, né? Ele tem uma ligação com as emoções. Então, eu queria saber se você vê evolução nas suas pacientes que começam a cuidar da alimentação. Como é isso no seu atendimento? Se você observa? Sim, de diversas formas eu observo essa relação, né, de cuidar da alimentação e as emoções. Um dos aspectos importantes, até vou escrevendo aqui para não deixar nada para trás. Sim. Um dos aspectos importantes que é justamente o aspecto emocional, que é a minha especialidade, né? Sim. Entender as emoções por trás das fragilidades. Então, se eu recebo alguém que está com uma fragilidade no intestino, Sim. eu já sei que existe ali, o órgão está fragilizado, existe situações específicas na vida dessa mulher, emoções, traumas, situações difíceis que ela não soube lidar, né? Como, por exemplo, situações que ela não consegue assimilar, que ela não consegue aceitar, ou que ela já vem tolerando há muito tempo e chega um momento que ela não quer mais aquilo ali. Nós temos um comportamento muito forte do intestino em associação com a vesícula também, quando a pessoa sente muita raiva. Sim. O medo também vai impactar algumas partes do intestino. Perfeito. Então, quando a gente olha assim para o nosso intestino, a gente percebe que ele é um órgão, que ele tem várias etapas, o intestino, ele é dividido em etapas,
cada etapa dele tem, assim, um contexto emocional. E aí, se ela vem para mim e a gente vai olhar para esse contexto emocional, o que a gente vai fazer para tratar essas feridas emocionais, esses traumas, né? Essas emoções, os medos, as crenças? Nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que aprender um novo comportamento, um novo jeito de sentir, um novo jeito de perceber as situações, uma nova percepção. E para isso eu preciso do cérebro, né? Porque às vezes quando a gente fala assim de emoções, tem muitas pessoas que acham que assim é só algo espiritual, é algo de alma, mas também é físico. Sim. Também é biológico, também é químico. Com certeza. Né? Então, por exemplo, eu preciso que o meu cérebro ele tenha liberdade de fazer novas conexões neurais. Perfeito. Essas conexões neurais, elas são feitas num lugar que se chama sinapses, né? Sim. Então, os neurônios, eles não se encostam, eles ficam assim pertinho uns dos outros. E esse lugar onde existe esse encontro de informação, essa troca de informação, se essa mulher está muito inflamada, e aí é para todo mundo, né? Sim. Que está muito em alta, eu déficit de atenção, TDAH, não sei o quê. E às vezes é só inflamação, né? Então, esse lugar aqui, ele precisa estar liberado. Sim. Mas se eu estou inflamada, eu vou ter dificuldade de fazer essas novas conexões neurais. O cérebro está inflamado também. O cérebro também, tá tudo inflamado. Sim. Não é só o intestino que tá inflamado, né? Sim. O corpo todo está sofrendo. E outra coisa que eu percebo, assim, quando a mulher, ela leva junto o tratamento emocional com a nutrição, é que ela começa a ter mais leveza. Porque o corpo começa a funcionar melhor. Sim. Quem é que não fica mais feliz de ir no banheiro? Sim, né? Com certeza. A mulher tá lá, tá trancada, enfesada, Sim. né? Não consegue fazer cocô, tem Sim. gases, estufamento. Sim. Quem é que não vai ficar mais feliz de fazer Sim. cocô? Isso Sim. que é algo tão básico, né? E que tem muitas mulheres eu atendo muitas mulheres que chegam no consultório com histórico de 15 dias sem ir ao banheiro. 15, 20 dias. E assim, até isso elas normalizam. Então, assim, eu vou, mas já passei 15 dias sem ir ao banheiro. E aí eu trago, assim, puxo essa mulher para a realidade, né? Falo, isso não é normal, né? Vamos Sim. entender como é que tá seu intestino, vamos melhorar a sua alimentação. Então, assim, a gente tem muitos casos no consultório que existe ainda essa normalização, né? Essa normalização da mulher que tem endometriose, de que a dor é normal, intestino preso é normal, né? Tô com Enxaqueca é normal, dor na lombar é normal. Perfeito. Fala. Não, agora tu imagina, Jamile, imagina essa mulher que tá 15 dias sem fazer cocô e ir pra terapia. Sim. Né? Vamos dizer que ela está em casa fazendo uma terapia online. Os pés dela, certamente, eles vão estar assim, ó, no chão, freando. Ela está tensa. Como é que a gente vai fazer um trabalho de relaxamento, um trabalho de conexão, de ressignificação, com esse corpo tenso, enlouquecido por dentro, querendo explodir, querendo liberar, sem conseguir? Isso mesmo. Então, uma coisa está associada à outra, né? Não tem como separar. Isso mesmo. Eu atendi uma paciente, tem cerca de um mês essa. E aí ela chegou com inúmeros sintomas, né? Assim, mioma, adenomiose, endometriose, querendo engravidar, dor na relação sexual, muito, muito, muito inflamada. E uma das questões dela era intestinal, né? Então ela falou assim pra mim, 20 dias que eu não vou e acho que é normal, assim, normalizando, né? E aí eu falei, não, isso não é normal, a gente vai melhorar a sua alimentação, vamos investir na suplementação, vamos organizar tudo, né? Pedir exames e tal. E aí ela voltou para mim na terceira consulta, né? Que é o meu método, ele começa a dar resultado ali na terceira consulta. Ela já chega no consultório com um semblante diferente. Ela já chega com fadiga, né? Que é um sintoma muito comum da endometriose. Nossa, eu sou outra pessoa, tenho disposição. Ela já chega rindo. Na primeira consulta, às vezes a paciente já chega assim, né? Virando os olhos, sem aguentar. Às vezes fala que acha que é mais um profissional, né? Porque já foi para tantos profissionais que não resolveram o problema dela. E aí ela já chega assim com aquele cansaço. E tudo isso está relacionado com o intestino. Então, o intestino, né?
totalmente ali ligado ao cérebro. Uhum. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, é o nosso coração verdadeiro, é o intestino. Tudo passa pelo intestino. Então, para tratar qualquer pessoa não só endometriose, eu tenho que entender o Sim, intestino. exato. Eu tenho que entender. Tem outra questão também relacionada a essa questão das emoções e a nutrição, que é a questão do sono, Perfeito. né? Até mesmo a constância para o exercício físico. Como é que eu vou ter disposição no outro dia para o exercício físico se eu não dormir? Perfeito. Como é que no outro dia eu vou ter capacidade de ler, né? Eu vou ler uma página por dia aqui, o livro lá que a Camila me sugeriu. Isso. Como que eu vou ler se eu não consigo dormir? Eu vou ler e vou fazer o que com essa informação, né? Então, a mulher que tem um problema no intestino, ela vai ter também uma dificuldade muito grande de sono e ela vai ter uma dificuldade de elaborar os seus pensamentos, as suas emoções, de dar um nome para aquilo que ela sente. Então, vai ser uma pessoa confusa, bagunçada. Com certeza. E além disso, ainda tem as outras patologias assim que correm junto. Por exemplo, candidíase de repetição, né? Como é que tá o relacionamento dessa mulher? As fissuras, os machucados, né, na região anal. Sim. Como é que fica? Né, uma mulher que tem que trabalhar o dia todo com a calcinha ali apertando. Então a autoestima vai lá embaixo. Pessoa sentindo dor o tempo todo. Exatamente. Então, essa questão da libido também, né, é uma queixa muito frequente no consultório das pacientes que chegam se queixando da libido. Mas, às vezes, a gente precisa resolver esses problemas da base. Às vezes tudo começa lá no intestino, mas a gente nem sabe que o problema base está ali, né? Porque o intestino está relacionado com tudo. E aí, como você falou agora do sono. O sono, ele tem total relação. Então, é uma parte da minha consulta que eu pergunto só sobre o sono. Como é que tá seu sono? Tá dormindo bem? Não tá dormindo? Tô dormindo, né? Bem. É só 2 vezes que eu acordo pra ir no banheiro. Exatamente. Muito então, normal, né? Mais uma vez normaliza, né? Então, assim, muito bem. Tudo é muito normalizado, a gente precisa dizer que essas coisas não são normais, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, a falta do sono de qualidade, ele vai interferir totalmente no que a gente chama de ritmo circadiano do nosso organismo, né? E essa questão do intestino está totalmente relacionada porque quando a gente tem um desequilíbrio intestinal, a gente tem lá uma predominância de bactérias que a gente chama de patogênicas, as bactérias ruins, né, do intestino. E isso bagunça tudo. Bagunça tudo porque não adianta eu oferecer uma alimentação para você que vai te nutrir se você não tem o seu intestino funcionando bem. Você não vai absorver. Então, o que adianta? Muitas pessoas às vezes fazem isso, se autossuplementam, né? Eu aprendi que ômega 3 é bom para endometriose. Xixi caro esse! Então, e aí você tá fazendo o quê? Você tá gastando dinheiro, você tá jogando fora seu dinheiro, se seu intestino não tá funcionando bem. Então, eu sempre converso isso com as minhas pacientes antes. Não, primeiro vamos ver como é que tá seu intestino. Não adianta eu chegar aqui e colocar um monte de suplementação em você se a gente não consertar seu intestino. Por quê? Eu vou jogar seu dinheiro fora. Você precisa estar com o intestino bom para poder absorver o que a gente vai passar. E a suplementação, Camila, ela é a cereja do bolo, ela é o finalzinho. Então, eu preciso organizar toda a base. Às vezes, ingestão de água. Vamos falar de intestino sem falar de ingestão de água, não tem como. E muitas vezes a dificuldade da mulher é beber 2 litros de água no dia. Então, a gente diz assim, como a gente vai prescrever uma suplementação se você não consegue beber 2 litros de água por dia? Sim, mas aí acho que tu vai concordar comigo, né, Jamile, que como é que a mulher vai beber água se ela não pode parar? Pois é isso. Ela não pode parar para beber água, ela não pode parar para fazer xixi, ela não pode parar para fazer cocô. É isso que a gente precisa desconstruir na cabeça dessa mulher, que é tudo isso que a gente vem conversando, né, de culpa, de normalizar, de que eu tenho que dar conta de tudo. Inclusive, eu tenho uma pergunta para tu fazer sobre esse assunto. Toca! Vamos lá. A gente escuta muito que a mulher com endometriose, ela tem um perfil emocional. Então, mulher guerreira, perfeccionista, controladora. Como é que você vê isso, né? É assim mesmo? A gente tem esse perfil? Como é que é? Então, já teve um tempo que eu defendi essa tese, né, do perfil. A mulher com endometriose tem um perfil. Mas depois de ter atendido, né, de ter acompanhado, agora já são 700 mulheres. Então já são mais de 700 mulheres com endometriose. Uau! Então deu para entender um pouquinho melhor como é que funciona esse cérebro, né? Sim. Porque se a gente vai olhar para outras mulheres também apresentam esse perfil. De perfeccionismo, de controlador, de mulher guerreira, e não tem endometriose. Sim. Mas o que está acontecendo com a mulher que tem endometriose, então? Então, no meu ponto de vista, que eu vejo na prática mesmo, é que essa mulher, sim, ela é uma mulher guerreira. Por quê?
Porque ela teve que dar conta de muita coisa. Talvez foi uma mulher que ficou desprovida da função do pai em casa, né? O pai foi ausente, a mãe teve que sustentar a casa sozinha, e aí essa menina teve que ser uma menina guerreira. Ela teve que cuidar dos irmãos mais novos, ela teve que aprender a cozinhar, talvez se queimou muitas vezes na cozinha, passou riscos e perigos. Sim. Então ela tem que se armar, ela tem que ser forte. Talvez foi uma jovem, que isso é muito comum mesmo, e acho até que isso deveria ser mais conversado, sabe? Foi uma jovem que começou a namorar, que se entregou para alguém, muitas vezes porque achou que tinha que fazer sexo naquela hora ali, porque tá todo mundo fazendo, tem que fazer também, e engravida, Sim. sem condições de ter um bebê, e a única opção que essa jovem tem é descontinuar a gestação. Sim. E ela nunca fala isso pra ninguém. Isso fica retido, isso fica preso dentro dela, ela nunca trata isso, ela se culpa por isso. Então ela tem que ser forte. Alguém que lida com uma dor assim, onde a única saída que ela encontrou foi aquela, e depois ela vai dar muito amor pros sobrinhos, pros afilhados, depois ela vai querer muito engravidar e não vai conseguir, vai ter uma dificuldade. Sim. Como é que essa mulher não vai ser guerreira? Sim. Né? Ou então a mulher controladora. Provavelmente passou por situações financeiras complicadíssimas na infância. Depois ela sincroniza com alguém, um parceiro de vida, que não vai ofertar para ela uma situação diferente. Então vai estar sempre correndo risco, né, de faltar dinheiro, de faltar comida, de faltar para os filhos, ou de faltar para ela. Sim. Como é que ela vai abrir mão do controle? Então, na verdade, por trás desses perfis, o que eu percebo é que existe medo. Muito medo. Sim. E são muitos tipos de medos. E enquanto essas mulheres elas não puderem confessar, Sim. confessar para elas mesmas esses medos, perfeito, tem que dar nome para o medo. O que é isso que eu sinto? Entender, é verdade, é isso aqui. O que eu faço com isso agora? Enquanto a coisa está escondida, ela é gigante. Ela precisa ser nomeada, precisa ser tratada. E o quanto essas emoções presas, né, prejudicam fisicamente o nosso corpo, né? Você falando agora aí dessas situações, são situações que se repetem muito no consultório. Muito, porque o atendimento que eu faço, né, é um atendimento longo, onde a gente pergunta sobre vários aspectos também da vida, né, da experiência da mulher. E aí a gente tem essa similaridade nessa fala. Então, dessas emoções reprimidas, um aborto, ou questões, né, de abuso, enfim. Já teve pacientes que choraram no meu consultório, né? Que choraram, que eu comecei a trabalhar com lencinho. Eu achei que eu não fosse precisar, né? Quando eu comecei a atender. Mas eu fui vendo que é nesse momento que elas colocam, às vezes, a dor ali para fora, né? E muitas vezes está relacionado com a alimentação. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez que ela... Primeira consulta, ela chorou quase a consulta toda, porque a alimentação dela era restrita, ela tinha questões com a imagem corporal por causa de um relacionamento abusivo que ela teve. Então, quando a gente vai falar sobre a alimentação e entender o que está por trás daquilo ali, muitas vezes a gente se depara com histórias que são bem sensíveis, né? E que a gente precisa encaminhar aquela paciente para um terapeuta. Porque chega no momento em que eu, como nutricionista, eu não vou saber tratar, porque a minha competência vai até a nutrição. Mas eu estou ali para ouvir aquela mulher e encaminhar ela da melhor forma possível para o profissional tratar. Então, essa paciente em específico, ela olha para mim e fez, tá parecendo uma terapia, sua consulta. Aí você fica tranquila que você vai te encaminhar para a terapia. Mas por que isso? Porque a alimentação daquela paciente estava muito relacionada com as questões do relacionamento que ela teve. E aí, assim, era um ex-parceiro, né? Que dizia o que ela tinha que comer, o que não, né? Dizia que ela tinha que emagrecer, que achava que ela não estava à altura dele. Então, ela tinha várias questões aí emocionais, comportamentais, né, de relacionamento que estava totalmente relacionada à alimentação. Então, o meu papel enquanto nutricionista é identificar que tem essa relação e encaminhar. Aí, mais uma vez, a equipe multidisciplinar. Então, veja como é importante a gente trabalhar em conjunto. A gente trabalhar com um terapeuta que entenda,
né? Tudo isso. Que isso pode se relacionar com a comida também. E aí ela estava buscando medicamentos para emagrecer, né? Enfim, machucando o corpo dela. A verdade é essa, ela estava machucando em busca de um padrão para satisfazer uma outra pessoa. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar em conjunto para conseguir ajudar essas mulheres, né? Exatamente. E quando tu contando esse caso da paciente, eu lembrei de uma paciente minha que ela, em geral, as mulheres não têm só endometriose, né? Elas têm outras patologias, né? Elas vêm com um combo, né? Pra Isso. tratar. Mas essa paciente em especial, ela tinha endometriose, adenomiose e fibromialgia. E quando essa pessoa, ela é vista só assim, como se fosse um saco de órgãos. Ah, onde é que é a tua doença? Ah, então tu vai para tal médico. Ah, outra doença, outro médico. Então ela fica buscando soluções em vários profissionais. Sim. E muitas vezes esses vários profissionais, eles vão apenas medicar o sintoma, vão tratar o sintoma, Sim. sem esse olhar, né, do todo. Perfeito. Sem o olhar do todo. Então, por isso que é tão importante, assim, porque todos os sintomas, eles estão contando uma história. Exatamente. O corpo fala, né? E não quer dizer que, o médico tem que ser terapeuta, então o médico tem que ser psicólogo. Não, ele não precisa ser. Exato. Ele só precisa saber que isso existe. Exato. E encaminhar, né? Exatamente. Então, se vem uma paciente que tem queixas de incontinência urinária, eu vou encaminhar para um fisioterapeuta, eu não vou tratar aquilo ali, né? Se tem uma paciente que, como aconteceu recente com uma paciente também, ela estava com alterações hormonais e ela estava tomando anticoncepcional. E eu falei, olha, essa parte aqui hormonal, você vai precisar conversar com o seu ginecologista, mostra os exames para ela, vê que isso aqui deu alterado, que isso pode ser do anticoncepcional, mas essa avaliação que vai fazer é ela. Então, encaminho para o profissional que vai resolver aquele problema. A mesma coisa como eu falo, terapia, a gente falou aqui agora, e o profissional da atividade física, né? Porque às vezes existem limitações que a pessoa não consegue fazer por causa da dor ou algum sintoma que ela tá, e o profissional ele precisa entender daquilo ali para que ele possa orientar. Teve uma outra paciente que chegou para mim e falou assim, já foi o inverso, ela falou, eu faço atividade física com personal, mas eu só faço porque foi o profissional que eu achei que entendeu as minhas limitações. Olha só. Ela falou isso pra mim em consultório. Eu falei, nossa, que riqueza ouvir isso. Quem é seu personal? Me dá uma roupa dele. Quem é seu personal? A gente precisa divulgar esse cara. Sim. Porque não é comum. É Sim. comum o contrário, eu receber as pacientes dizendo que não faz porque não acha profissional. Inclusive, eu fui falar com ele. Eu falei, olha, a minha paciente tal. Falou assim. Inclusive, falei para ele que ia ter o evento do SOMES, então convidei, né? Porque eu faço questão que esses profissionais estejam lá para que eles possam disseminar como é que eles fazem, né? Trazer essa parte humana para compartilhar. E esse entendimento fisiológico também, porque precisa entender o que é a fisiopatologia da endometriose, né? O que ela pode acometer, quais são os órgãos que ela pode acometer. A depender do órgão onde ela esteja, tem limitações diferentes. Então, essa paciente chegou assim, já com essa parte cheque, né? Do personal. E aí ela falou, né? Não, eu gosto muito dele, porque ele me entende. E quando eu não tô bem, ele consegue me orientar direitinho qual exercício que eu vou fazer. E assim, como você falou, ele não precisa ser terapeuta, mas ele entende a dor dela. Sim. E aí, a gente, se chegar ao ponto da gente observar que ela precisa, a gente encaminha Sim, terapeuta, né? Com certeza. Sabe que eu faço uma avaliação quando chegam as novas pacientes, né? Eu faço uma avaliação corporal com base na expressão muscular. Porque os nossos músculos, eles contam muito sobre as nossas emoções. Interessante. Sobre como a gente vem se comportando, o que está acontecendo na nossa vida. É muito interessante como o corpo, ele é fofoqueiro, né? Ele entrega muita informação. Totalmente. E eu aprendi isso com fisioterapeutas. Que massa. Então, olha que riqueza, né? Um fisioterapeuta receber um paciente e conseguir dizer para o paciente, né? Olha, isso aqui não é só físico. Sim. Esse teu nervo ciático aqui, ó, que tá sempre travando, não é só físico. Perfeito. E o profissional de educação física também, né? Tem condições de fazer essa análise mais global, né? Perfeito. Isso aconteceu comigo. Você falou fisioterapeuta, eu me lembrei agora. Quando eu fiz tratamento com a fisioterapia, foi para tratar dor na lombar, né? Por conta da endometriose também. E aí ele falou assim para mim, ele falou, olha, Jamile, você precisa fortalecer sua musculatura, então você precisa ir para atividade física de musculação e o profissional da educação física é quem vai te orientar. Eu estou tratando aqui, mas eu preciso do trabalho dele também. E eu gosto muito de fazer Muay Thai. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, que eu adoro lutar. Fazer Muay Thai, para mim, alivia muito a minha mente. E aí, na época, eu estava com essas limitações de dores. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu sei o quanto Muay Thai é importante para você.
Eu não quero que você pare, porque eu sei que isso é importante para sua mente. Então, assim, você vê um outro profissional falando da sua mente, isso é raro. Ele estava considerando que aquilo ali era importante para minha mente. Então, ele falou assim, só que para você continuar o Muay Thai, você precisa fortalecer a musculatura. Então, você vai fazer aqui e lá, para você conseguir liberar sua mente no Muay Thai, porque eu sei que é o que deixa você feliz. Agora, sim, respeitando as suas limitações. Então, assim, esse é um profissional maravilhoso também, esse terapeuta que eu fazia. E ele considerou as minhas dores. Então, quando a gente vai para um profissional que considera as minhas dores, considera o ser humano, quer dizer, ele não estava pensando só em tratar ali choquinho, minha lombar, fazer liberação, não. Ele estava me dizendo que eu tinha que ir para outros profissionais e considerando o meu emocional. Porque eu falei para ele, eu preciso do Muay Thai. Nesse momento, eu preciso do Muay Thai. Então, ele considerou tudo isso e ele falou, e ele é especialista em dor, esse fisioterapeuta. E ele falou assim, né, ele falou, a dor, ela está totalmente relacionada, no seu caso, com o cérebro. Totalmente. Né? E aí ele foi me explicar, ele estuda isso, e ele falou, por isso que eu não quero que você pare de fazer Muay Thai. Porque para sua mente, ele é importante. Agora, sempre lembre de respeitar os limites do seu corpo. Para mim, assim, foi perfeito. E hoje eu não sinto mais dor na lombar, tô tratada, curada, graças Continua a Deus. lutando, guerreira. Continuo lutando. Pra aliviar a mente, continuo lutando. Coisa boa. Mas bem, sem Que sintomas. bom descobrir uma via de escape, né? Porque isso é super importante, a gente descobrir como é que a gente libera aquela emoção contida ali, pronto. Uma forma saudável de liberação. E aí Ótimo. eu tô antioxidando o meu corpo aí, naturalmente. É isso aí. Bom, Jamile, uma pergunta muito importante que eu quero te fazer porque assim, ó, muitas mulheres vão assistir esse nosso bate-papo aqui, Sim. e algumas delas recém descobriram que tem endometriose. Então, se tu pudesse dar um conselho para essa mulher, né, que descobriu que tá com endometriose ou que não sabe o que fazer, que conselho você daria? Então, eu daria vários conselhos. Vários conselhos. E assim, eu daria conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu descobri a endometriose. Porque quando eu descobri a endometriose, eu não sabia que eu tinha que observar o meu corpo, que eu tinha que me ouvir, né? Eu acho que esse seria o principal conselho. Ouça o seu corpo e busque profissionais que te acolham. Profissionais que saibam tratar a endometriose e profissionais que te acolham, te tratem de forma humana. Porque quando a gente não internaliza isso, a gente acaba aceitando violência dentro do consultório, né? Porque acaba sendo uma violência esse tratamento que não é humanizado. Então, eu acho que esses dois principais conselhos, assim, eu daria, né? Busque ouvir o seu corpo. Por que ouvir o seu corpo? Porque eu passei 10 anos usando anticoncepcional, porque me disseram que era o que eu tinha que usar até eu querer engravidar. Sem questionar, né? Sem questionar. Então, imagina 10 anos da minha vida, no automático, trabalhando, estudando, só porque me disseram que eu tinha que usar e eu usei. Então, chegou um momento, Camila, que eu tinha tantos efeitos colaterais com os hormônios, e que, vale ressaltar um parêntese, que isso não acontece com todas as mulheres, mas no meu caso aconteceu, que eu tive uma enxaqueca tão forte, que eu fui parar na urgência, e a médica disse que eu poderia ter feito um AVC. Naquele momento, o meu chão caiu e virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, peraí, como assim um AVC por causa de anticoncepcional? E aí foi quando eu parei o anticoncepcional, eu falei, vou parar. Também não recomendo, tá? Parar de uma hora para outra sem acompanhamento profissional. Porque eu fiz isso porque na época eu não tinha esse apoio de alguém me dizer que eu tinha que parar de uma forma responsável, né? Hoje eu oriento as minhas pacientes que querem, não, vamos fazer isso de uma forma responsável, com orientação e acompanhamento. Então, assim, eu parei, mas eu fui em busca de tratamentos naturais. E aí foi quando eu descobri a nutrição, né, o estilo de vida, que tinha tudo a ver com essa melhora da endometriose. E aí eu mudei. E eu comecei a observar meu corpo. Porque o meu corpo gritou 10 anos. Jamile, enxaqueca, inchaço. E tudo isso por causa de anticoncepcional. Então, eu menstruava às vezes o mês todo. Isso acontece com muitas pacientes que eu atendo. Passa, assim, 3 meses menstruando. Isso não é normal. Seu corpo está gritando há 3 meses que tem alguma coisa que você precisa fazer para resolver isso. Então, ouvir o nosso corpo é muito importante. Mesmo quando o médico chega para você e diz, eu vou prescrever esse anticoncepcional. Mas se o seu corpo não está lidando bem com isso, é seu dever dizer ao médico, olha, eu não estou me dando bem com isso aqui. Eu quero ir por um outro caminho, né? E se aquele profissional te disser que só tem aquele caminho, vá para outro. Vá para outro, porque o seu corpo, ele é muito sábio. Eu digo às minhas pacientes, ninguém sabe mais do que o seu corpo do que você mesma.
Então, nós, como profissionais, estamos aqui para orientar a melhor conduta dentro do seu caso, da sua realidade. Mas se você for para algum profissional que te trate de forma desumana, que não ouça o que você está falando sobre o seu corpo, vá para outro profissional, procure outro. Então, assim, ouça o seu corpo e não aceite tratamentos que não sejam humanizados. Acho que é isso. Muito bem. Temos um tempinho ainda para Acho as que sim. perguntas? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que essa aqui do padrão emocional a gente já falou. Camila, como é que o seu trabalho pode ajudar nesse aspecto emocional das mulheres com endometriose? Me fale um pouquinho sobre isso. Uhum. Bom, vamos imaginar então que chega alguém para o atendimento, né? Sim. O que eu vou levar em consideração quando essa mulher chega para o atendimento? Então, o primeiro aspecto é eu entender quais são os sintomas e as patologias que ela tem, não só a endometriose. A endometriose, ela está trazendo uma informação sobre a vida daquela mulher, né? Mas a localização dos focos traz informação. Perfeito. Os outros sintomas que ela tem, as outras patologias que ela tem, né? Às vezes a gente tem uma mulher que tem varizes, ou tem uma mulher que tem enxaqueca, ou uma mulher que tem problema na tireoide, gastrite. Tudo isso está trazendo informação. Aí depois de a gente olhar para essas informações, né? Nós vamos para a nossa conversa, então. E aí nós juntas vamos olhando para a vida dela. E mesmo que ela não lembre de muitas coisas, nós conseguimos elaborar o que eu chamo de linha do tempo. Sim. E nessa linha do tempo, nós encontramos alguns aspectos muito interessantes. Nós encontramos medos que se repetem, nós encontramos padrões comportamentais, Sim. nós encontramos também crenças, coisas que aquela mulher acredita que para ela são verdades, né? Uma crença, seja fortalecedora, uma crença limitante, é algo que eu acredito que vai se realizar, ou é algo que eu acredito que é verdade. Sim. E nós acreditamos naquilo porque existe uma emoção dando segurança para aquilo. E outro aspecto muito importante da minha abordagem terapêutica é o trauma. Então, cada vez mais se estuda sobre isso, se fala sobre isso, né? Inclusive, em fevereiro agora de 2025, saiu um exame uma pesquisa que não deixou dúvidas, assim, né? De que a endometriose, ela tem um fundo emocional, sim. Perfeito. Né? De privações, de violência, de abusos, sim, de medos, sim, de diagnósticos perigosos antes da endometriose, né? E eu vejo isso nos meus atendimentos. 700 mulheres, né? Vou fazer uma pesquisa, Camila. Sim. Então, tem mulher que desenvolveu adenomiose depois de sofrer aborto. Sim. Tem mulher que desenvolveu endometriose depois de saber que tinha sofrido o descolamento das duas retinas, depois de passar por um tratamento de leucemia. Então, aquela mulher, ela já viveu situações na vida dela que impactou a sua capacidade de sobreviver, a sua capacidade de reproduzir. E veja que interessante que o corpo ele está se manifestando através de um órgão reprodutor, né? Então tem um tecido que era para estar proliferando dentro do útero, mas ele está proliferando fora do lugar. Sim. Então tem uma desarmonia ali. Então o tratamento emocional da endometriose envolve não só tratar o estresse que ela está vivendo agora. Sim. Né? Porque o agora não é o começo. Sim. O agora é só o agora. Então, existem muitas coisas que já começaram a acontecer antes, que estão dando base para o comportamento de agora. Então, é muito importante olhar para o passado, não que a gente vai ficar reprisando. A gente olha com o objetivo de ressignificar, de entender o comportamento, de criar novas conexões neurais, né? Ressignificar situações, novas programações, para que o corpo também possa restaurar sua programação biológica. Perfeito. Porque assim como é fora, assim também é dentro. Sim. O que está acontecendo no mundo da mulher com endometriose
vamos dizer assim, o que acontece dentro do corpo dela, assim, é uma simbologia do que acontece do lado de fora. Sim. E na hora que ela entende isso, uau, não preciso mais. As nossas emoções, elas têm a capacidade de mover as nossas células, né? Acho que isso já está documentado em estudo científico, que a depender, assim, das emoções que a gente está vivendo, nosso corpo ele vai respondendo fisicamente. Então existe essa relação, né, Camila? Sim, já é muito antigo, a psicossomática, né, já é algo muito antigo, mas cada vez mais se estuda sobre epigenética, né? Então, o que a gente já sabe? Que eu tenho uma informação genética. Sim. Mas não é porque eu tenho aquela informação ali nos meus genes que eu vou ser obrigada a desenvolver uma patologia ou uma doença. E nesse estudo que saiu agora em fevereiro de 2025, o estudo mostra que até mesmo pessoas que não têm essa informação genética estão apresentando endometriose. Sim. Então não é só uma questão genética, é uma questão ambiental, social, psíquica, né? Então é o meio. Sim. Então a gente tem que olhar para o nosso meio. É como se eu tivesse assim um aquário muito sujo. Uhum. E aí aqui dentro eu tenho vários peixinhos. Se eu simplesmente deixar o aquário sujo e, né, tirar o peixe, colocar numa água limpa e devolver o peixe para água suja, não vai fazer diferença. Sim. Então, ou eu removo aquele peixe, coloco numa água limpa, ou eu limpo o aquário, né? Sim. Então, a gente tem que olhar para o nosso meio. A gente tem que olhar para as relações tóxicas que essa mulher está sofrendo, o lugar que ela trabalha, o ambiente que ela nasceu. Como foi que ela desenvolveu as crenças que ela acredita. É muito comum, por exemplo, eu conversar com uma mulher com endometriose que quer engravidar. Eu quero engravidar. E aí ela diz, eu quero engravidar. E aí eu pergunto, mas isso, mas aquilo outro. Não é só tenho medo, sabe? São muitas coisas. Sim. Mas eu não vou dar conta, mas eu tenho medo de morrer no parto, mas eu vou ficar sozinha, mas, de onde é que saíram esses mas? É da história dela, da história das ancestrais, crenças que ela tem. Então como é que a gente vai tratar a endometriose sem tratar as raízes emocionais? Eu não vejo como, e foi isso que me salvou, né? Isso transformou a minha vida. Então é por isso que eu sou tão feliz de compartilhar isso com as mulheres e agora no Some-se, né, com os outros profissionais. Vai ser muito legal. Vai ser sensacional. Muito bom. Temos mais tempo. Deixa eu ver aqui, Jamile, se nós temos mais perguntas. Tem uma última aqui, ó. E é grande. Eita. A pergunta, vamos ver se a resposta é. No final, e vai. Jamile, a nutrição comportamental é um diferencial do teu atendimento, né? Eu sempre digo quando a gente faz uma reunião para mostrar o nosso programa juntas, é o que eu falo para nossa futura cliente, né? Sim. Olha, a nutrição comportamental é o diferencial da Jamile, né? E muitas mulheres, elas sentem culpa por não conseguir seguir essa alimentação perfeita, né? Perfeito. Como é que tu ajuda as tuas pacientes a lidar com essa situação de culpa? Que eu não consigo, agora deu tudo errado porque hoje eu comi um brigadeiro. Sim, perfeita pergunta. Isso é muito comum, né? Porque elas já chegam, eu acho que é unânime, já chegam todas com a cabeça de restrição, né? Tenho endometriose, não posso comer um monte de coisa. E aí, quando elas me relatam em consulta, né, começam a contar, e muitas vezes elas também não percebem na fala esse sentimento de culpa. Elas tentam contornar, às vezes, assim, sabe, com algumas frases. Existe um protocolo que eu passo de autoconhecimento, que aí eu peço para ela anotar quando ela teve culpa ou não, por exemplo, ou algum sentimento relacionado à alimentação. E aí, às vezes, ela escreve assim, leve culpa. Um pouquinho de culpa. Leve. Disfarçado. Porque assim, no fundo, às vezes parece que ela não quer aceitar que, né, que existe aquele sentimento ali. E aí, eu começo a falar sobre autocompaixão. Então, assim, na nutrição comportamental, a gente tem alguns pilares que vêm da psicologia, né? A gente aprende isso quando a gente faz a capacitação. E aí, claro que existe um limite. A gente está ali para ajudar aquela mulher a entender que ela mesma perceber, né? É um pouco da psicologia, que aquilo ali está relacionado, que existe. Então,
eu tenho culpa, tá? A alimentação às vezes está relacionada à minha ansiedade, né? Por exemplo, por que às vezes algumas pacientes bebem muito café? Bebo, sei lá, 2 litros de café no dia. Mas será que é porque você gosta mesmo do café? Ou às vezes é para suprir aquela ansiedade? Que você tem de estar colocando algo ali, né? De alimentação, descontando, canalizando aquilo para a alimentação. Porque as emoções, elas muitas vezes podem ser canalizadas para a alimentação. As emoções, no caso. E aí eu falo muito com essas pacientes sobre autocompaixão, porque muitas vezes essas mulheres com endometriose, elas têm dificuldade em praticar autocompaixão, e não é só com a alimentação. Então, a dificuldade também em dizer não, eu observo em consultório, por exemplo, quando a gente faz o trabalho do protocolo delas anotarem lá. Aí teve uma paciente que falou assim, eu comi um acarajé com a minha amiga, mas eu não queria, e depois eu me senti culpada. Aí, conversando com a paciente, eu falei, mas por que você comeu? Porque foi ela que fez e ela ia ficar chateada se eu não comesse. Então, a dificuldade em dizer não à pessoa, né? E aí depois eu me senti culpada porque eu não deveria ter comido. Porque eu não queria comer. E aí veja que é um ciclo de emoções que estão interligados àquela comida que eu ajudo aquela paciente a perceber. Então, eu, olhando às vezes o protocolo de uma paciente específica, eu perguntei assim, você é uma pessoa que se cobra muito, né? Aí ela, demais. Como você sabe? Aí eu, mágica. Viu nas cartas? Aí eu digo, não, olha, aí eu explico, né, por isso, tá vendo aqui, né? Às vezes isso consegue, pela mudança comportamental, a gente consegue ver isso com a alimentação. Então eu digo, olha, você me traz esse perfil por isso e isso aqui que você escreveu pra mim. Então aqui eu preciso encaminhar para um terapeuta. E aí, nesse momento que eu mostro a ela, né, que o emocional dela está muito relacionado, interferindo muito na parte da alimentação, e eu preciso que ela faça um tratamento com a terapeuta que entenda daquilo ali, né? E aí, nesse momento que eu encaminho. Então, assim, eu trabalho até onde eu consigo. Então, por exemplo, eu digo, olha, aqui a gente também vai falar de autocompaixão. Ah, Jamile, como assim? Então, por exemplo, você precisa entender que às vezes você vai falhar e tá tudo bem. Como assim? Por exemplo, eu fui para um aniversário, eu sei que é o momento que eu vou querer comer muitos doces. E aí eu acabei comendo demais. Cheguei em casa, às vezes, passando mal. Você precisa começar a criar consciência de que tá tudo bem que você falhou naquele momento, e amanhã, um novo dia, você vai recomeçar. Eu não quero que você pense que tá tudo perdido porque você falhou ontem. Amanhã, um novo dia, você vai voltar à sua rotina normal. A gente vai combinar de você sempre estar com esse pensamento, então a gente vai virando chaves na cabeça da paciente, né? E aí acaba que ela sai do tratamento de uma forma mais leve. E quando eu percebo que aquilo ali ainda persiste, que ela precisa de um tratamento direcionado para o terapeuta, eu encaminho. Falo, olha, e muitas vezes também, Camila, eu converso com o terapeuta. Eu peço a permissão da paciente, né? Você me autoriza a conversar com o seu terapeuta? Às vezes ela fica assustada. Ai, meu Deus, o que você vai falar com o meu terapeuta? Aí eu explico, falo, não, a gente vai conversar para te ajudar. A gente tá unindo forças. Sim, uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Imagina, uma equipe trabalhando para essa mulher. Exatamente. Que maravilha. Eu falo isso para elas, eu falei, você tem que ficar lisonjeada, porque a gente tá aqui querendo unir forças para resolver o seu problema, né? Então, assim, às vezes a minha leitura pode ajudar o terapeuta a trabalhar dentro daquela, enfim, do consultório, da consulta com a paciente, e vice-versa. Às vezes o terapeuta, ele tem uma visão lá que ele vai me ajudar aqui também com a alimentação. Certamente. Então, é esse trabalho em conjunto, e às vezes quando eu percebo que eu preciso conversar com o terapeuta, eu peço permissão, peço para conversar com o terapeuta se ele aceita. Geralmente, psicólogos são maravilhosos, eles sempre aceitam, né? Eles são maravilhosos de trabalhar. E a gente faz esse trabalho em conjunto, sempre em prol de melhorar o tratamento dessa paciente. Que maravilha. Acho que é isso. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio. Infelizmente acabou, ainda tinha mais perguntas para fazer. Vou ter que voltar para Aracaju para a gente fazer mais alguns. Por favor, né? Se você curtiu, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com mais mulheres que precisam saber dessa informação sobre um tratamento humanizado, né, da mulher com endometriose. Esse assunto é muito importante e ele pode certamente transformar vidas. Então compartilha, né? Comenta aqui, coloca a tua pergunta, a gente vai ter muito prazer em responder. Lê aqui as observações do vídeo, que você vai entender melhor como é que você pode ter acesso a essa maravilha que é o atendimento, né, o acompanhamento multidisciplinar. Jamile, muito obrigada por ter me recebido aqui na tua cidade. Muito obrigada por esse momento maravilhoso aqui juntas. E vamos pro Some-se, né?
Vamos lá, eu que agradeço, né, Camila? Eu sou muito grata por você ter aceitado o nosso convite, né, em estar aqui hoje fazendo esse podcast, fazendo essa troca maravilhosa. E sábado no Some-se, né, compartilhando aí sua expertise com outros profissionais, com estudantes, né, da área de saúde, para que a gente possa estimular cada vez mais esses estudantes e profissionais a se somarem pelo tratamento humanizado da endometriose. É isso aí. Se você ficou de fora em 2025 do Some-se, fica ligado para entrar no próximo, né? Exatamente. Não pode ficar de fora. Exatamente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente.